bom dia. Meu nome é Luiz Marcondes, sou participante da comissão organizadora da CIMEC, da segunda CIMEC da FATUERJ, e eu estou disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem do evento. O professor Wahid, né, ele é PhD em Física Teórica na área de Teoria Quântica do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem pós-doutorado no Centro Acadêmico de Pesquisas Físicas, na CBPF, e há 2 anos atrás ele começou a trabalhar com as aplicações de engenharia, de inteligência artificial na ciência e engenharia. E ele vai ministrar o minicurso de introdução à prática de inteligência artificial usando redes neurais. É isso. E qualquer dúvida, gente, vocês podem tirar, que ele vai interrompendo e vai tirando a dúvida de vocês. Bom dia. Posso começar? Certo. Pode sim, Wahid. Então, obrigado. Com licença. Bom dia, pessoal. Então, obrigado por estar aqui com vocês, obrigado a vocês estarem presentes aqui. E no início eu queria dizer obrigado pelo convite do comitê organizador. Então, como que dá para ver, tem o sotaque. Então, vocês podem me interromper para perguntar se vocês não entenderam uma palavra ou se vocês não entenderam um conceito. É bom ter uma aula mais dinâmica. Então, eu fico feliz de ter mais interação. Como o título do curso, do minicurso se diz, uma aula bem prática. Então, eu vou dar no início uma parte introdutória, que é o que a gente quer fazer, um panorama geral, e depois a gente vai começar a sujar a mão e escrevendo código. Mas a gente vai tentar ir passo a passo para que todo mundo entenda. Mas o pré-requisito é que a pessoa tenha um conhecimento básico, pelo menos, do Python. Porque a gente vai fazer tudo no Python, que é atualmente a linguagem dominada da área de inteligência artificial. E, bom, acho que o Python tá comendo o mundo inteiro, tá comendo o mundo inteiro, inclusive a inteligência artificial. Então, quem não sabe Python, é bom correr atrás. Bom, então eu vou começar a compartilhar minha tela, só para a gente falar dos básicos, e depois a gente parte para colar. Bom, aqui a introdução prática, inteligência artificial, usando redes neurais. Bom, primeira coisa, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é uma área que começou lá na época 50, aqui, 1950, que a ideia de inteligência artificial começou. Ou seja, criar modelos computacionais que imitam o trabalho do nosso cérebro. Podem ter inteligência, podem pensar, podem entender lógica. Então, começou na década de 50 e tinha várias subidas e descidas. Quando vocês veem nos filmes, nas ficções científicas, você vê, tipo, filmes da década de 50 até tem robôs que pensam e começam a fazer coisas. E, por exemplo, na década de 50 tinha muitas expectativas que, olha, a gente está chegando numa inteligência artificial que vai conseguir resolver as coisas, o ser humano não precisa pensar mais, e depois chegava um inverno. Depois de 10 anos, 20 anos, começava começou, por causa das ideias mais novas, começava outras expectativas, e depois caía. Atualmente, a gente está na terceira onda. E, bom, de novo, a galera tem essa expectativa que com essa abordagem nova que a gente tem, a gente vai conseguir ter uma inteligência artificial de verdade que possa pensar. Então, só para a gente esclarecer melhor, a gente tem vários termos que a gente escuta muito ultimamente. Uma é inteligência artificial, outra é machine learning, outra é deep learning. Inteligência artificial é uma área bem geral, que machine learning é uma das abordagens, que atualmente é a abordagem mais promissora.
mas tem programação genética e outras abordagens dentro da inteligência artificial. Esse machine learning começou na década de 80, com o crescimento de dados. E depois do ano 2010 para frente, começou o Deep Learning. Essas duas abordagens, que na verdade Deep Learning é uma área dentro de Machine Learning. Essas duas abordagens são baseadas em dados, porque esses começaram a se explodir, porque a gente tem muitos dados agora, a gente tem muitos sensores, a gente tem internet. Onde você olhar, tem sensor. Onde você olhar, são aparelhos que estão produzindo dados. Então, a abordagem moderna de inteligência artificial é baseada em dados. E começou na década de 80, com ideias iniciais do Machine Learning, e depois, em 2010, se começou com Deep Learning, ou seja, aprendizagem profunda. A gente vai ver melhor o que significam esses termos. Olha, qual a ideia de Machine Learning? Qual a diferença entre Machine Learning e outras abordagens da inteligência artificial? Na abordagem normal de inteligência artificial, ou qualquer programação, você tem as regras e você tem dados e a máquina, ou algoritmo, gera respostas. Você fala, olha, se o dado for menor do que 2, faça isso. Se for entre 2 e 4, faça outro. Se for entre 4 e 6, faça assim. Então, você começa a escrever regras. Faça isso 1000 vezes. Depois pega o resultado. Se esse resultado foi positivo, faz tal coisa. Então, por exemplo, fraude ou não fraude. Por exemplo, quando você está analisando cartões de crédito, as interações de cartões de crédito. Essa é a abordagem antiga de programação ou inteligência artificial. Na abordagem nova, como que a gente tem muitos dados e os dados têm rótulos. Vou explicar melhor. A gente deixa para os algoritmos descobrirem as regras. Então, a gente não escrever se é assim, faça outro. Se é outro jeito, faça assim. A gente não vai fazer isso, não. Essa é a forma que o nosso cérebro está funcionando. Imagina, como a gente descobriu que, por exemplo, a diferença entre calça e bermuda. Nunca os nossos parentes sentaram, os nossos pais sentaram e explicaram para a gente, olha, pega a altura, se a altura for maior do que tal, é calça, se for menor do que tal, é bermuda. Ou essa é a diferença entre calça e blusa, por exemplo. Nunca sentaram e explicar para a gente explicitamente. Mostraram para a gente, sua mãe pegou, olha, pega sua blusa. Você foi lá, você pegou, quando você era pequeno, você pegou sua calça, falei, não, esse não é calça, pega outra, pegou blusa, esse blusa. Então, você tem dados, você tem respostas, esse calça, esse blusa. Então, é assim que a gente aprendeu. Então, a Machine Learning também é baseado nisso. A gente tem muitos dados com respostas. A gente tem 1000 fotos de gatos, 1000 fotos de cachorros. A gente consegue passar essas fotos para os algoritmos e eles vão aprender o que é cachorro, como que aparece um cachorro, como que aparece de um gato. Mas a gente não vai descrever para eles como identificar um cachorro de um gato. Distinguir um cachorro de um gato. Só pelas respostas. A gente vai mostrar esse gato, esse gato, esse gato, esse cachorro, esse cachorro. Então, essa é a abordagem nova de inteligência artificial que a gente chama de Machine Learning. Então, a gente tem respostas, dados, muitos dados, e a gente tem respostas. E o algoritmo vai achar os padrões, as regras, no meio desses dados. Agora, essa aprendizagem de máquina se divide em 3 categorias grandes. Uma categoria é a aprendizagem supervisionada. Ou seja, por exemplo, reconhecimento de imagem, retenção de clientes. Por exemplo, você é um banco, você quer detectar qual cliente vai sair ou não vai sair. Por exemplo, se o cliente vai sair, você pode oferecer um serviço ou uma promoção para a pessoa não sair. Ou diagnóstico de, por exemplo, câncer. Você treina seu algoritmo
e seu algoritmo, olhando resultados de exames, consegue falar, esse exame está falando que está identificando câncer ou não. E tem outra aprendizagem não supervisionada, ou seja, a gente não tem rótulos, mas os algoritmos conseguem entender e classificar as coisas. Como exemplo, pode ser, por exemplo, moléculas. Você passa um monte de moléculas, características de moléculas para os algoritmos, e os algoritmos vão conseguir separar as moléculas em grupos diferentes, que moléculas que ficam em cada grupo têm semelhança entre si. E tem outra abordagem, outro tipo de machine learning, que eu acho mais interessante, chama aprendizagem por reforço. Essa é a aprendizagem por reforço, que você não tem dado. O algoritmo começa a explorar, começa a conhecer dados. E é assim que começa a conhecer o mundo. Através desses algoritmos que os computadores aprenderam a jogar xadrez, computadores aprenderam a jogar videogame. Você, através dos algoritmos, você insere o algoritmo, coloca o algoritmo jogando o jogo. Ele jogando um jogo milhares de vezes, ele aprende como jogar jogo. Esse também é mais ou menos parecido com a forma que a gente aprende, tentativa e erro. Tentativa e erro. Agora, e depois escolher estratégias mais eficientes. Nesse mini curso, a gente vai brincar com essa abordagem supervisionada, e essa parte é a parte mais, vamos dizer, que está crescendo muito, que tem algoritmos mais estabelecidos, os pacotes são bem legais, dá para trabalhar bem, e o ponto de partida é aqui. O galera que começa machine learning, ou inteligência artificial moderna, começa com a aprendizagem supervisionada. Ou seja, você tem dados, então você tem dados, e você tem rótulos. Agora, tem dois tipos de, vamos dizer, algoritmos. Um algoritmo chama de regressão, um trabalho de, não algoritmos, um trabalho de dados, mexer com dados, ou classificação. Classificação, você classifica seus dados em grupos diferentes, cachorros e gatos, seres humanos e cavalos. E na regressão, a gente tem números. Você consegue prever um número, você prevê a temperatura do ambiente daqui a pouco, você prevê a pressão dentro de um reator. Então, na regressão, o nosso algoritmo entrega um número para a gente. Tipo, temperatura para amanhã. E, para classificação, a gente tem grupos diferentes. Tipos de câncer. Câncer tipo A ou tipo B. Tem câncer ou não tem câncer. Ou você pode ter algoritmos que falam para você que número que você está mostrando com seus dedos. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai ter 5 classes. Então, essa é uma diferença. A gente vai ver os dois tipos de trabalho, regressão e classificação. E algoritmos. Cada um tem seu próprio algoritmo. Para regressão, é o mais simples, que todo mundo acho que conhece, regressão linear. E outro é random forest. Random forest é um tipo de árvore de decisão. A gente não vai discutir muito sobre isso, não. Eu só estou colocando aqui só para ser completo. O que a gente vai mexer mais é isso. Redes neurais. Agora tem esse termo convolucionais, que se der tempo a gente vai chegar aqui também, que é um tipo específico de redes neurais. Então aqui a gente tem vários algoritmos dentro de classes de machine learning. Agora, machine learning e deep learning, qual é melhor? A resposta depende de quantidade de dados que você tem. Se você tem poucos dados, é melhor os algoritmos normais de machine learning. Se você tem poucos dados. Porque deep learning,
a gente vai ver mais na frente, mais detalhadamente, tem um custo muito alto. Computacionalmente é pesado. Então, mas quando você tem muitos algoritmos, a eficiência começa a aumentar em relação dos outros algoritmos normais. Então, por isso, atualmente, que a gente tem muitos dados, a galera está começando a usar mais deep learning, ou seja, redes neurais profundas. Mas antigamente, ou até para trabalhos mais simples, é melhor usar os algoritmos normais. Agora, quantidade de dados depende do contexto. Tá? Mas quando a gente está falando de fotos, talvez 2.000 fotos significa que menos de 2.000 significa que você tem poucas fotos. Tá? Compara com a Google, que tem todas as nossas fotos que ficam no Google Fotos. Né? Então, eles têm bilhões de fotos para treinar a rede neural. Ou Facebook, que tem todas as nossas fotos que estão no Facebook e no Instagram, que estão dispostas para redes neurais do Facebook. Bom, agora começamos com uma rede neural. Ainda não é rede, ainda é só um pedaço pequeno. Esse se chama perceptron. Perceptron é a ideia antiga, a ideia inicial de redes neurais. Perceptron é parecida com um neurônio na nossa cabeça, mais ou menos. Não exatamente, mas dá para lembrar. Como funciona? Essa é a ideia, tá? A gente vai ver melhor. A ideia aqui, você tem aqui o seu neurônio aqui, ou a gente pode chamar tudo isso de neurônio. Seus dados estão entrando. X1, X2, XM. Por exemplo, você tem um monte de dados. Eles entram aqui. Cada um pega um peso. Esse W1, W2, W3. E tem aqui também peso arbitrário, mas vezes 1. Por quê? A gente está tentando montar uma coisa desse tipo. Y igual mx mais b. Se lembram? Essa equação de uma reta. Agora, se você tiver monte x, então você vai ter m1 x1 mais m2 x2, assim, e b. Então aqui b, agora, é esse W0. W1, M1. W2, M2. Então, a gente está fazendo esse trabalho bem simples. E aí, a soma, que é esse Y, entra aqui no neurônio. E depois, aqui tem uma função de ativação. Esse é muito parecido com, de novo, com o nosso cérebro. As informações entram no neurônio, com um processo bem complexo, o neurônio decide disparar ou não disparar. Ou disparar com que voltagem. Esse que acontece aqui. Depende da função que está aqui, função de ativação, que vai ativar o neurônio para disparar ou não disparar, e também depende desse valor. E aí, ele vai ter um resultado, uma saída. Essa saída vai ficar Y atrás, chapéu. Tá. Agora, a gente tem Y chapéu. Vocês lembram que a gente tem um monte de dados. Então, a gente tem Y1, Y2, Y3, aqui, YM, e tem um rótulo, que é Y. Esse dado, o que pode ser? Você está analisando um material. Esse pode ser temperatura daquele material específico, temperatura, viscosidade, CP, e tudo essas características. E aí você tem uma característica desse material. Pode ser o quê? Aqui, vamos não colocar CP aqui. Você CP aqui. E você faz outro experimento, você tem outros dados, tá? E você tem
Está sacaneando. Outro CP. Então, você vai no laboratório, você mede, você construiu uma coisa. Você mede muitas características, ou sensores medem, e você calcula uma coisa. Mede outra coisa final. O de novo, você construiu outro material, você começa, sensores começam a medir, e resultado CP para daquele material novo. Você faz esse experimento 1000 vezes. Então, você vai ter 1000 desses experimentos. 1000 X1, X2, X3 e 1. Então, você vai ter 1000 linhas. E cada linha vai entrar aqui. E vai fazer essa manipulação aqui. E aqui vai chegar numa coisa. Agora, o algoritmo vai comparar esse Y chapéu com esse Y que está aqui. Y real. Vai comparar. Vai colocar dentro de módulo. E esse vai gerar um erro. Por quê? Porque, primeira vez, esses W1, W2, W3, WM são aleatórios. O algoritmo não sabe. O algoritmo só conhece a entrada, só é X1, X2, XM, que são conhecidos. W0, W1, W2, WM são desconhecidos. A gente multiplica por esse X1, soma, uma função de ativação, a gente calcula Y barra. No final, a gente compara, e agora o algoritmo avisa essas variáveis aleatórias. Olha, com essa escolha, deu tão erro. Então, começa a corrigir essas variáveis. Esse que o algoritmo vai fazer para a gente. De novo, vai fazer o procedimento, vai calcular Y chapéu, vai calcular o erro, vai corrigir esses coeficientes. E assim, vai fazer esse procedimento muitas vezes. Bom, quantas vezes? A gente que vai determinar isso. Até chega numa precisão desejada, ou seja, a diferença entre Y chapéu e Y, ou seja, o que a gente mediu no laboratório, seja muito pouco. Então, aí que a gente vai ter um modelo construído. A gente vai ter todos esses M1, M2, M3 determinados. Então, a gente vai ter um modelo na mão. Próxima vez, a gente não precisa ir para o laboratório, só basta passar esses valores que o algoritmo vai falar para a gente o Y. A gente vai ver isso na prática. Agora, o que a gente viu aqui é um perceptron. Só tem um neurônio. Uma rede neural simples é assim. Tem muitos neurônios. E tem muitas conexões entre eles. Aqui é, por exemplo, de novo. Aqui é 1. Aqui é X1. Aqui é X2. Volta. Aqui é XM. Entram aqui, e aqui é saída. Ele tem que prever várias coisas. Ou pode ser só uma saída, no caso de regressão. Vai falar um número para a gente. Mas aqui, imagina que agora quantos Ws que a gente tem. Cada linha é um W. Por quê? Porque agora a gente tem muitas mais coisas. Então, aqui a gente vai ter uma matriz de Ws. Tá? Então, os X vão entrar aqui, X1 até XM, não deixa. Essa é uma matriz. Esse vai fazer o produto, a gente vai ter respostas aqui, ou seja, respostas que ficam aqui. Mas toda essa matriz, no início, são valores aleatórios. E o algoritmo vai corrigir esses valores aleatórios até chegar numa matriz bem legal, bem exata, e consiga conectar valores de entrada com Y que a gente tinha. Agora, o que a gente chama de Deep Learning, na verdade, é uma rede neural profunda, que tem várias camadas de neurônio. Esse se chama input, a camada de input, camada de entrada. Esse é camada de saída. E no meio são camadas hidden, ou escondidas, que a gente não tem acesso. E aqui, entre cada camada, tem uma matriz desse. Então, a entrada começa aqui, X1, X3.
Aqui são um monte de parâmetros que a gente tem que ajustar, o algoritmo tem que ajustar. Aqui é saída. Então, no fundo, uma rede neural é uma função com muitas variáveis. O número de variáveis depende do tamanho dessa matriz, o número dos elementos. Por exemplo, se a matriz é m vezes n, a função vai ter m vezes n variáveis. Então, a gente consegue escrever ym igual uma função que tem n vezes m variável vezes xn. Essa função é bem complexa. Então, a tentativa de uma rede neural é achar uma função que conecta x com y. Essa função não é uma função linear, é uma função altamente não linear. Então, você pode imaginar uma função tipo x elevado a 10.000 vezes 2, mais 2 vezes x elevado a 999, e por aí vai. Uma função bem complexa que consegue conectar a entrada com a saída. Agora, tem vários tipos de redes neurais. Cada um tem uma utilidade. Por exemplo, recentemente tem esse autoencoder, variation autoencoders, que eu vi a NVIDIA começou a usar para compactar vídeos. Então, você consegue compactar ou transmitir um vídeo via internet com um volume, talvez, 1/1000 do que a gente tem agora. Só com esse tipo de redes neurais. Eles conseguem pegar, vamos dizer, um vídeo no servidor, compactam e mandam no nosso lado e abrem de novo com um volume muito, muito menos. Procura na internet, você vê Video Compress NVIDIA. NVIDIA, daquela empresa famosa de placa vídeo, tá? Eles têm um grupo muito forte em Deep Learning. Então, tem vários tipos. Por exemplo, essas redes neurais recorrentes são redes que Google Tradutor é baseado nessa rede neural. E também, esse um tipo de rede neural, que eles conseguem ler textos. Eles conseguem compreender textos. E tem outros tipos que não está aqui, tipo convolucionais, que conseguem produzir, por exemplo, deepfake. Daquele você pega a sua imagem, o seu rosto e coloca dentro de um filme. Fazem isso via, de novo, redes neurais. Um tipo de redes neurais dá para fazer isso. E o que a gente viu era isso. Perceptron. É o mais simples possível. Mas tudo funciona assim. Tem uma entrada, tem pesos, soma, uma função de ativação e depois correção de erro. E esse ciclo é comum entre todas as redes neurais. Então, vocês têm que entender essa parte muito bem. Entrada, pesos, depois você faz um produto matricial desse tipo. Por isso, para fazer rede neural, é importante saber analisar álgebra linear. E depois você vai ter aqui calcular erro. Ou seja, você quer minimizar a diferença entre o que você calculou com o que y de verdade. Essa é a função inicial que você quer calcular através disso. Aquela função que a gente tem, função grande, aqui. A gente calcula essa função através disso. Aqui tem um método muito famoso que usam, que chama Gradient Descent. Quem fez AV, provavelmente o cálculo 2 já lembra de gradiente. Esse tem relação com gradiente. Eles conseguem achar o mínimo daquela função, ou seja, função de erro aqui. Esse erro é uma função de erro, que você tem que minimizar, utilizando o gradiente. Se você não viu ainda, você vai ver no cálculo 2 e análise vetorial. E esse semestre em análise vetorial, a gente está montando esse algoritmo do zero, mas uma versão mais simples. Na verdade, essa descoberta desse algoritmo, ou dessa correção de erro, era uma das causas que deu boom no Deep Learning. E antes disso, o pessoal não sabia desse algoritmo.
Então, agora, para implementar uma rede neural, tem plataformas diferentes. Todos são gratuitos, que esses facilitam a vida. Em vez de a gente escrever tudo do zero, escrever milhares de linhas de código, a gente pode utilizar essas ferramentas. Dessas ferramentas, dessas plataformas, 2 são famosos. Esses 2 são interconectados, Keras e TensorFlow, que são da Google, a empresa que está apoiando o desenvolvimento dessa plataforma é a Google, mas essas plataformas são de código aberto, são livres, você pode ir na internet, pegar o código, utilizar gratuitamente. E esse PyTorch, que é do Facebook. Então, a empresa que está por trás do PyTorch é Facebook. Tem vários também, por exemplo, esse MXNet, tem Café, por exemplo, essa plataforma que o Microsoft está usando. E tem mais outros também, que são menos conhecidos, mas não significa que são menos legais. Mas os mais famosos são esses 2. Esse TensorFlow surgiu em 2016. Esse surgiu em 2018. Você que postam fotos no Google Fotos, os algoritmos que são baseados nesse TensorFlow, que analisam as fotos, conseguem marcar os rostos, conseguem marcar as paisagens, o local, tudo aqui. As fotos que vocês postam no Facebook são analisadas pelos programas que foram construídos com esse PyTorch. Os 2 são muito eficientes, muito legais, e são prontos para você rodar em um cluster de GPUs. Ou seja, quando você tem, 1000 GPUs funcionando. Bom, só para referências, para montar esse curso, eu utilizei bastante dessa referência. Aqui. É um livro bom, é bem prático, tipo, te joga lá no meio da piscina para você aprender. Não fala muito sobre matemática, só fala como implementar as ideias. E depois, se você quiser saber um pouquinho mais, é isto. Esse livro é uma das referenciais principais do Machine Learning. Além de Deep Learning, tem Machine Learning também. Acho que esse livro é muito, muito, muito famoso. Então, quem está querendo começar Machine Learning, lado mais prático, Machine Learning e Deep Learning, é bom começar com esse livro. Ele explica os algoritmos, os mecanismos por trás dos algoritmos, e ele utiliza esse Keras e TensorFlow que eu falei que é do Google. Depois, esse livro, a segunda edição ainda está em preparação. Esse livro é sobre só Deep Learning, explica conceitualmente o que está acontecendo, abre as ideias, os mecanismos, é mais detalhada do que esse livro. E quem quiser saber mais sobre pesquisa na área, matemática por trás desses algoritmos, esse livro também é o referencial. Esse livro gratuito tem na internet. Dá para baixar tudo aqui, se alguém conhecer websites conhecidos, dá para baixar, mas esse é disponível gratuitamente, você não precisa comprar. Bom, tem uma versão impressa para comprar, mas esse tem detalhes matemáticos. Os algoritmos, teoremas, tem um teorema muito não, mas explica matematicamente o que está acontecendo por trás. E parte inicial tem explicações sobre álgebra linear que você precisa saber, probabilidade e estatística, porque tem muita probabilidade e estatística no meio. Então, esse livro é bom para quem quiser aprender seriamente matemática do Machine Learning e Deep Learning. É mais Deep Learning. Agora, o mundo de Deep Learning, inteligência artificial, está girado em torno do Python. Tudo é Python. Eu não falei. Esse TensorFlow, Keras, MXNet, PyTorch, tudo são escritos em uma linguagem que chama C++. E, claro, tem uma parte de linguagem que chama CUDA,
para você escrever, levar seu código para um GPU, placa de vídeo. Por quê? Porque placa de vídeo... Por que a gente gosta de placa de vídeo? Porque placa de vídeo, você sabe, tem muitos núcleos de processamento. Um CPU normal tem 4, 6, 8, 12 núcleos de processamento, mas núcleos fortes. Um GPU, placa de vídeo, um GPU mediano tem em torno de 3.000 núcleos de processamento, não tão forte como CPU, mas esses núcleos são muito bons para fazer álgebra linear. Imagina, você tem um vetor, você multiplica por uma matriz. Ou 2 matrizes. Aqui, são várias operações que acontecem. Primeira linha vezes primeira coluna. Primeira linha, segunda linha vezes segunda coluna. Terceira linha vezes terceira coluna. E aí vai. Então, o que acontece, esses algoritmos, eles pegam a multiplicação dessa primeira linha, primeira coluna, para um desses núcleos. Segunda linha, segunda coluna, vai para outro núcleo. Então, eles conseguem paralelizar o processamento. Vocês lembram? Eu falei que daquela função que a gente quer descobrir, tem milhares de parâmetros. Então, a gente tem que fazer milhares de produto matricial. Então, a gente precisa de um GPU. No CPU, a gente não tem muitos núcleos. Então, a gente não consegue paralelizar. Então, galera, usa C++, porque é uma linguagem muito rápida, muito eficiente. E depois usa CUDA para levar esse processamento para GPU. Mas depois eles construem uma camada, uma interface de Python. Por que Python? Porque Python é uma linguagem fácil de implementar. Fácil de entender, fácil de aprender. Mas Python é muito lento. Dentro de Python, você não consegue escrever, paralelizar, fazer essas coisas. Você tem que fazer no C++ e no CUDA. E aí, galera, começa a escrever um wrapper, que se chama wrapper, em torno daquele código de C++ e CUDA, um wrapper de Python. Então, a gente escreve o código em Python. Agora está surgindo uma linguagem de programação que dizem que essa é uma linguagem do futuro, especialmente para computação científica. Talvez não para galera de eletrônica, galera de que mexe com servidores, mas para quem está fazendo ciência de dados, machine learning, deep learning, que chama Julia. Esse Julia tem velocidade de C++, ou C++ é uma versão do C, e facilidade do Python e R, ao mesmo tempo. Então, esse Python está crescendo muito atualmente, surgiu acho que em 2012. A versão 1.0 saiu no ano passado, então é muito novo. Presta atenção que a gente está na versão 3.6. Acho que alguém mandou uma mensagem. Deixa eu ver. A rede perguntaram aí, o Gabriel Lopes. Ele perguntou se... Pode abrir o microfone e perguntar, porque eu estou na outra tela e não dá para... Ele perguntou se o computador, no dia a dia, ele consegue rodar um código de machine learning. Ou teria que fazer um upgrade no meu computador para poder entrar na área de inteligência artificial. Então, eu vou comentar isso. É uma excelente pergunta. Geralmente, o computador normal não consegue. Mas vou explicar melhor. Obrigado pela pergunta. Ótima pergunta. Então, está surgindo esse Julia. Julia é muito bom. Eficiente igual C++ e fácil de aprender e bonito igual Python. E tem suas plataformas de machine learning, tipo Flux ou Canet. Mas ainda, Julia não tem uma comunidade grande, porque surgiu agora. Então, as empresas ainda não estão contratando muita gente que sabe Julia. Mas eu imagino que daqui a 5 anos o cenário vai mudar. Porque as empresas grandes, geralmente, você, para preparar um algoritmo, um software, você tem que preparar seu código inicial ou para experimentar em Python, e depois, para você implementar ou colocar na produção, para utilizar no servidor, você tem que escrever no C++. Então, você tem que saber 2 linguagens de programação.
Mas, mas com Julia, você não precisa saber fazer isso, não. Você vai implementar tudo, do início, da experimentação, mexer com programas, escrever, e até a parte que você quer levar para colocar na produção, ou seja, o usuário começar a usar. Você vai escrever tudo na Julia. É muito bom. Recentemente, eu comecei a aprender. Quem sabe, no próximo semestre, a gente vai aprender análise vetorial com Julia. Esse semestre, a gente está aprendendo análise vetorial com Python. Mas talvez no ano que vem, próximo semestre, com Julia. Bom, agora vamos fazer um experimento prático, antes de ir para o computador. Deixa eu ter mais coisas. Ah, tá, então, então, esse que a gente vai fazer como primeiro exercício, utilizando Keras. Como que é? Então, a gente quer construir uma rede neural para entender a relação, ou seja, a regra entre x e y. Eu dou 2 minutos para vocês. Vocês conseguem achar a equação que conecta x com y? Existe uma equação aqui. Y igual f de x. Dou 2 minutos para vocês. Vocês conseguem descobrir isso ou não? A gente tem dados, a gente tem rótulos. Então, assim que o algoritmo de machine learning funciona. Só a gente não sabe a função. Conseguem descobrir isso? W0 seria menos 1 e W1 seria 2? Sim, exatamente. Então, a equação que aqui a gente tem é y igual f de x, e no fundo é f de x menos 1. Então, você coloca x igual a menos 1 aqui, vai dar menos 3. Coloca x igual a 0 aqui, vai dar menos 1. A gente vai implementar agora isso no TensorFlow. A gente vai ver. Mas como é que vai funcionar? Aqui vai entrar um 1 aqui. Por que colocar um aqui? Porque eu não quero... Aqui tem uma variável, porque eu quero gerar esse 1. Aqui esse 1 está batendo com esse 1, é por coincidência, tá? Mas necessariamente sempre não aparece 1 aqui. Então, aqui, dentro do algoritmo, menos 1 vai entrar aqui, menos 1 vezes W1, depois a gente vai somar com W0, vai dar um número. Vai ter uma função de ativação, aqui não vai ter. Função de ativação, aqui, nesse caso, não vai ter, porque a gente quer fazer uma regressão linear. Tá? Então, aqui não tem nada. Então, y chapéu que entra aqui, vai sair daqui também. Um caso simples. E aí, na primeira tentativa, ele vai chutar, vai colocar W1 chutando, vai colocar 10. W0 vai colocar 5. Vai calcular uma coisa, então vai calcular 10 vezes menos 1 mais 5. Fica quanto? Vai dar menos 5. Então, aqui vai ficar menos 5. Não. Depois vai comparar menos 5 com esse menos 3. Aqui. Tem um erro. Então, o algoritmo vai voltar para cá e vai falar que, olha, corrige esse W1 e W0. Mas antes disso, ele vai mandar 0 também, ele vai mandar 1 também. Então, ele vai ter esse termo, é soma de todos esses x que entram aqui. E depois ele vai corrigir. Até esse y barra seja muito próximo para cada desses valores. Ou seja, W1 fica muito próximo de 2 e W0 fica muito próximo de menos 1. Talvez não exatamente menos 1 e 2, mas vai ficar muito próximo. Porque, sabe, no computador não existe número exato na hora de fazer conta. Talvez fica 1.9999. Uma coisa dessa. Ou 2.0001. Vai ter uma precisão sempre. Então, vamos agora usar. Agora, Google, voltando para a pergunta do nosso amigo, Google está fornecendo para a gente uma plataforma que chama Google Colab.
que fornece para a gente um GPU ou TPU gratuito. O que é TPU? TPU é uma versão mais avançada do GPU. O que acontece? Só para explicar rapidinho. CPU o que faz? Você quer cada CPU, por exemplo, CPU, o GPU, eles têm uma versão de frequência, ele tem um ciclo de frequência. CPU é, por exemplo, 2 GHz. Significa que em cada segundo ele consegue fazer um loop, 2 GB ou 2 bilhões de operações. Vamos, mais ou menos isso. Então você vai entrar dois números, o CPU vai multiplicar e vai para o próximo número, vai próximos números. Mas o GPU, a gente viu que ele consegue fazer esses produtos muito mais rápido. Então, em vez de entrarem dois números, vão entrar 2 vetores dentro de GPU. Ele vai multiplicar na hora, em cada ciclo, e vai para o próximo vetores no próximo ciclo. Então, vetores, multiplica o produto vetorial, próximo. Vetores, 2 vetores, próximo. Mas para a CPU era número por número. Agora, para a TPU, em cada ciclo de TPU, entram duas matrizes. Ele faz produto matricial em um ciclo. Então, fica muito mais rápido. No momento, só a Google que tem TPU. A análise que estou fazendo com nossas fotos é com TPU. Acho que esse TPU faz em torno de 1 milhão analisa 1 milhão de fotos por dia. Uma coisa dessa. Então, para quem não tem computador bom, igual eu, no momento, eu consegui um projeto da FAPERJ, mas por causa da pandemia o dinheiro não saiu para eu comprar um GPU. Para quem não tem, eu consegui usar Colab. Colab dá para a gente um GPU, uma máquina virtual com GPU por aproximadamente por quase 10 horas. 10 horas de uso. Se você deixar sem mexer, vai desligar a máquina depois de 1 hora. Mas se você deixa seu código rodar, ele vai dar até 10 horas de processamento para você, gratuito. Depois de 10 horas, ele reseta a máquina que está lá, está na nuvem. E para quem está querendo comprar um GPU, tem que comprar um GPU da NVIDIA. Os GPUs do AMD, apesar que são excelentes GPUs para trabalhos normais, para jogo especialmente, mas eles não têm daquele CUDA que eu falei, daquela linguagem. Então, é difícil executar códigos de TensorFlow daquele AMD. Mas para a NVIDIA, é muito trivial. Então, para quem quiser fazer inteligência artificial com redes neurais, Deep Learning, tem que comprar um GPU da NVIDIA, de preferência de classe RTX. Pode ser 2060 ou o que acabou de sair, 3090. Mas dá para começar com 2060, que é, para um iniciante, ótima coisa. CPU não é tão importante, pode comprar um CPU normal, da AMD até, aquele tipo 2500, né? X ou 2500 normais. Porque boa parte do processamento está no GPU. E RAM também não precisa de um RAM muito veloz. Pode comprar um RAM normal. Não precisa desse RAM, por exemplo, 3200. Se tiver, melhor ainda, mas os algoritmos não dependem muito de RAM. A capacidade do RAM é muito mais importante. Então, de preferência, 16 GB de RAM. É bom. Mas, por enquanto, o Colab que é suficiente para a gente. Então, acabou. Então, aqui é a parte introdutória. Alguma dúvida? Professor, só tenho uma pergunta, não uma dúvida. Uhum. Por exemplo, eu sou usuário de Windows e eu já tomei uma surra aqui para instalar uns pacotes, uns códigos que a princípio estavam em C, que a galera fez um wrap para poder usar e etc. Daí, para usar isso no Windows, eu tinha que ter um Anaconda no PF, etc, etc. E eu tinha que ter alguns compiladores de linguagem C instalados no meu computador. Essa foi a pior parte, porque eu sinto
porque alguns aqui não funcionaram direito. Eu usei o Minimalist e tem o da Microsoft, o Visual Studio, blá, blá, blá. Eu acho que o Minimalist não funcionou aqui direito, eu não sei se o senhor provavelmente deve usar Linux, então não sei se o senhor consegue recomendar algum que funcione melhor. Então, para quem está começando a usar, eu recomendo criar um computador dual boot, com Linux e Windows. Eu era usuário de Windows. Eu era daquele... Era bom Windows, mas depois que você conhece o Linux, tipo o Ubuntu, você começa... no início é difícil, tem uma barreira, tem uma curva de aprendizagem bem profunda no início. Mas depois você nunca quer voltar para o Windows. Porque você vê que Linux é muito mais eficiente, e os trabalhos computacionais sérios tem mais pacotes a maioria dos pacotes ficam no Ubuntu, no Linux, do que no Windows. Porque no Windows os códigos são fechados, os códigos do Windows. Então é difícil escrever uma plataforma eficiente em cima do Windows. Você sabe que o código de Windows é um segredo. Então, mas o que a minha sugestão que é você procura os programas já compilados. Muitas vezes, para você pegar a última versão, realmente você tem que compilar, mas muitas vezes os desenvolvedores deixam uma versão compilada na rede, ou daquele repositório do Python. É melhor buscar lá do que você tentar compilar. Realmente compilar é uma coisa bem difícil. Não é tão fácil, não. Beleza, obrigado. Então procura nesse website PYPI, né? Que é repositório do Python. Então, PyPy. Geralmente tem uma versão, um wrapper para Python lá. Geralmente. Pelo menos as plataformas de ciência de dados, tudo está lá. Porque como que o Python virou linguagem oficial de ciência de dados, tudo tem lá. Então a recomendação de novo, quem quiser, quem está querendo entrar no trabalho na área de computacional, começa a pensar seriamente sobre instalar Linux. Ou pelo menos no início, tenha um dual boot. Quando você liga o computador, você escolhe entre Ubuntu ou Windows. Porque realmente tem, para jogar, você precisa de Windows. Não tem muitos jogos no Ubuntu. Então, para jogar, você precisa de Windows. Mas para ter eficiência na programação, você tem que ter Linux, de preferência Ubuntu. Ubuntu é uma versão do Linux, versão mais popular e mais fácil. Bom, então, agora eu vou compartilhar a minha janela aqui. Agora vamos para Google Colab. Então, quando você entra no Google Colab, primeira coisa que você vai ver é isso. Aqui eu estava preparando as minhas notas para a aula de hoje. São as aulas de análise vetorial que a gente também usa Colab. E você clica aqui, novo notebook. Clicando aqui. Então, o que acontece? Ele vai criar uma pasta no seu Google Drive, chamando Colab, se eu não me engano. Você vai ter uma pasta lá, ele vai criar automaticamente aqui, Colab Notebooks. Vai colocar esses notebooks lá. Nesses notebooks, a gente está escrevendo em Python, tá? Então, não sei se vocês já mexeram com programação ou não. Quem mexe com Python geralmente começa com PyCharm, uma coisa dessa. O editor mais famoso é PyCharm ou Spider. Agora, esse notebook, na minha opinião, é muito mais interessante. Você consegue ter mais interação com o ambiente. Então, a gente vai escrever os códigos de Python aqui, mas a gente consegue executar esses códigos célula por célula. Olha, aqui a gente tem dois tipos de célula. Célula de código, célula de texto. Aqui também. Ou clicando em célula de texto.
Clique 2 vezes para editar. Aqui eu posso explicar. Você escrever. Esse é uma célula de texto. Executa nada, vira texto. Aqui estão usando uma linguagem chamada linguagem Markdown. Vocês podem procurar na internet. Uma linguagem chama Markdown. É uma linguagem para escrever textos. Essa linguagem é interessante. Por exemplo, nessa linguagem fala, se você coloca 2 estrelas aqui, estrelinhas, e 2 estrelinhas no final, vai virar negrito. Para editar texto. Então, quem quiser escrever aqui, por exemplo, procura e você consegue fazer um monte de coisa. Eu posso criar, por exemplo, outra célula de texto. Fala aqui, se você colocar hashtag, coloca Deep Learning. Hashtag Deep Learning. Esse vira título. Se você colocar 2 hashtags, vira subtítulo. E por aí. E aqui é uma célula de texto. Eu posso escrever 1 mais 1. Apertando Shift Enter, tá? Ou clicar aqui. Olha aqui nesse canto. Eu executei, ele ligou a máquina para mim. Você segura o mouse aqui, vai escrever conectado ao backend do Google Compute Engine em Python 3. Essa é uma máquina com 12.72 GB de RAM e um HD de 100 GB. Então a gente tem uma máquina poderosa na internet. Então, para executar uma linha, você segura Shift, aperta Enter. Executou. Resultado aparece logo embaixo. É fácil. Aqui, ambiente de execução. Se você começou a rodar uma coisa e você vê que não está terminando, você vem aqui, coloca interromper a execução. Às vezes, a gente escreve um código errado e começa a rodar infinitamente. A gente consegue interromper. Aqui a gente consegue reiniciar o ambiente de execução, ou seja, apaga todas as variáveis, todas as coisas que a gente calculou. Não é apagar o código, não. Só vai apagar a memória do Python. Aqui você consegue resetar e executar tudo, mesma coisa. Aqui tem uma coisa, alterar o tipo de ambiente de execução. Clicando aqui vai dar a opção para a gente, acelerador de hardware. A gente consegue escolher um GPU ou TPU. Eu vou escolher um GPU. Ele fala, olha, cada usuário vai ter um máximo de tempo, né? Então, se você usar muito, e vier aqui quiser, por exemplo, escolher GPU, vai falar que, olha, não tem GPU disponível. Porque, provavelmente, lá na sede de Google tem 1 milhão de GPUs, não sei, 100 mil GPUs, então, muita gente querendo usar. Então, para conseguir democratizar, para dar para todo mundo, quem usar menos tem mais chance de pegar um GPU. Então, se você não precisa de GPU, não pega GPU. Então, eu posso pegar GPU aqui. Então, aqui tu vai estar mudando aqui, reconectando. Aqui, vocês conseguem ver, está escrito conectado ao GPU. Então, a gente tem um GPU. E se a gente for curioso, tem um código aqui. Você pode executar para ver que modelo de GPU que eu te deu. GPU é Tesla T4, que tem 15 GB de RAM. Nossa, esse GPU é foda. Deixa eu colocar esse código para vocês também, para vocês verem que vocês têm o mesmo GPU que eu não. Só para curiosidade, a gente coloca a gente verifica quanto que custa esse GPU. Professor, pode falar. Interromper. Onde é que o senhor editou para usar GPU mesmo? Você tem que ambiente de execução, alterar o tipo de ambiente de execução. Obrigado. Uhum. Então vamos ver quanto que custa esse GPU. Esse GPU não é GPU pessoal, que você usa dentro de casa. Esse é GPU do Data Centers. Esse GPU custa 16 mil reais. Tá? Ah, tá. Ainda sem taxa.
porque a taxa fica mais caro. Então, a gente tem um GPU muito legal disponível. Talvez dá para vocês outro GPU. E aqui a gente consegue ver as características desse GPU. Deixa eu ver. Olha, esse GPU, numa rede neural, por exemplo, 27 vezes mais rápido do que um CPU. Em vários tipos de teste que eles fizeram. E esse GPU tem 2.500 cores de CUDA, que eles chamam. Que eles são núcleos de processamento. E tem 320 cores exatamente para Deep Learning. E outras características que tem aqui, uma velocidade RAM muito eficiente e consumindo 70 watts de energia. O GPU que atualmente está saindo, que dá para comprar, não dá para comprar, não. Mas acho que quem tiver dinheiro e quiser comprar um GPU para dentro de casa, para usar machine learning, tem que comprar esse, vamos dizer, um sonho de consumo. Não um sonho de consumo. Acho que ainda eles lançaram, mas em minutos acabou. A NVIDIA lançou esse GPU, acho que em 10 minutos acabou, não tem mais, porque o preço era muito bom. Vamos lá, 700, dá com 5 mil reais. Ok, esse é muito bom. Esse é o topo que dá para comprar uma pessoa normal. E vamos ver as características. Ele tem 8.000 cores de CUDA. 8.700 cores de CUDA. É muito eficiente. Tem 10 GB de RAM. Muita gente considera 10 GB de RAM, é muito simples. Para você escrever uma coisa chamada de transformer. Transformers aprende a ler textos. Então, você dá um texto grande, você escreve esse rede neural e você coloca ele na internet. Ele começa a ler notícias. E ele aprende como produzir aqueles textos, começa a entender. E são esses mecanismos que, por exemplo, eu esqueci de comentar, o pessoal usa como o bot, para mercado de ações. Você pode fazer essas coisas com Deep Learning, que eles começam a aprender como operar no mercado, por exemplo, no mercado de criptomoedas e tudo. Então, tudo que está começando é com Deep Learning. Então, muita gente acredita que Deep Learning está revolucionando o mundo. Agora, recentemente, as redes neurais conseguem ler exames médicos melhor do que um médico treinado. O nível de precisão dessas redes neurais para ler exames e detectar doenças está no nível de um conselho de médicos. Ou seja, você tem 10 médicos experientes, eles sentam, eles leem um exame, eles dão uma opinião, rede neural consegue dar uma opinião no mesmo nível. Recentemente, redes neurais conseguem julgar casos melhor do que juízes normais. Então, está revolucionando o mundo. A gente tem que pensar sobre empregos do futuro. O futuro não será nada parecido com agora, porque redes neurais vão fazer muitas coisas melhor do que a gente, inclusive os professores. Então, a gente tem que achar empregos melhores, inventar empregos melhores. Voltando para cá, então, a gente tem um Tesla T4, um GPU bem caro. Aqui, meu notebook se chama Untitled, eu posso trocar o nome, colocar CMake. Quem percebeu aqui, a extensão é IPyNB. Esse PY vem do Python, esse NB vem do notebook. Procura na internet, Jupyter Notebook. Então, a gente tem um notebook que a gente tem, no fundo, é um Jupyter Notebook. No início começou com Python, mas depois você consegue escrever outras linguagens dentro de Jupyter. Acho que R também dá para escrever, ou Julia. Você pode instalar no seu sistema, você consegue instalar Julia no seu sistema e escrever código dentro de Jupyter. Jupyter está virando a forma moderna de programar. No início, muita gente, programadores mais antigos, tinham resistência, mas estão aceitando.
E quem quiser ter Python instalado com Jupyter no sistema, eu recomendo para começar com Anaconda. Anaconda, quando você instala Anaconda tem Python, tem R. Quando você instala Anaconda para Python, instala para você Python, Jupyter e acho que 1000 pacotes da computação científica, que o pessoal usa, pacotes mais populares da computação científica, tudo consistente. Porque muitas vezes a gente pega pacotes separados, das versões separadas, e esses pacotes não são consistentes entre si. Porque os pacotes estão em desenvolvimento. Um pacote de agora, de hoje, é diferente do pacote do ano passado. Então, os caras adicionaram mais coisas. Então, talvez por isso que a inconsistência entre pacotes são importantes. Então, quando você instalar Anaconda, vai instalar pacotes famosos, não necessariamente a última versão, mas necessariamente a última versão consistente com outros pacotes. E para ter pacotes dentro de Python, tem um repositório, chama PyPy. Todos os pacotes do Python estão aqui. São muitos, estão vendo? São 2.070 mil projetos aqui. E você pode procurar. Inclusive, você pode procurar, por exemplo, TensorFlow. Estou vendo aqui. TensorFlow está aqui. Atualizaram a versão 2.3.1, 24 de setembro. Para instalar no seu sistema, basta você executar esse comando. Mas, claro, antes você tem que instalar o pip. Então, você vai ter TensorFlow no seu sistema. Mas aqui, no Google Colab, tem. Vamos importar TensorFlow. Para quem conhece Python, sabe, para importar um pacote, a gente usa o comando import. Depois, o nome do pacote, TensorFlow. Bom, o nome de TensorFlow é um nome longo. Eu posso dar um apelido. Para dar apelido, eu uso as. TF, tá? Então, TF. Então, agora, em vez de chamar TensorFlow, vamos chamar isso de TF. Shift Enter. Agora, tá bom. Agora eu tenho TensorFlow. Se eu escrever TF ponto, olha, aqui são funções dentro desse pacote. Inclusive, eu falei para você sobre Keras. Keras, no início, era um pacote separado do TensorFlow. Utilizava do TensorFlow para fazer cálculos, porque TensorFlow ainda é meio chatinho. Tem muitos... Você tem que ajustar um monte de coisa dentro de TensorFlow. É bom para quem é profissional, porque você tem controle total, mas para quem está começando, é chato fazer isso. Então, a gente tinha Keras, a gente escrevia muito simples em Keras, e Keras traduzia os comandos para TensorFlow. Depois que TensorFlow Keras cresceu muito, virou popular, a galera de TensorFlow convidaram da galera de Keras para incluir Keras dentro de TensorFlow. Então agora a gente tem TensorFlow e Keras a mesma coisa. Então se você clicar aqui, TensorFlow, olha aqui, a mensagem embaixo, está escrito, você está conectado a um ambiente de execução de GPU, mas não está usando GPU. Está avisando que, olha, você não está precisando, então não gasta GPU, libera GPU para que outra pessoa pode usar. Mas a gente vai usar daqui a pouco. Olha aqui, tem Keras. Então, um pacote é uma coisa muito grande. Dentro de pacote, a gente tem subpacotes, às vezes a gente chama de módulos. E dentro desses módulos, a gente tem funções. Funções que a gente pode utilizar. No Python, para fazer isso, para ir de um pacote para subpacote, subpacote para função, a gente usa ponto. Então, eu tenho pacote TensorFlow, eu vou para subpacote Keras. Agora, se colocar ponto, eu vou ter acesso às coisas que ficam dentro
TensorFlow, desde Keras. Tá vendo aqui? Tem escrito activation, daquela função de ativação do neurônio. Eu falei para vocês. Tá aqui. Aqui tem uma coisa que chama layers. Daquelas camadas. Eu posso definir camadas utilizando esse. Então ficou muito mais fácil. A gente vai ver daqui a pouco. Então agora eu vou importar algumas coisas que a gente provavelmente vai usar. Eu passo para vocês também, talvez da próxima aula. São um monte de pacotes. Então aqui estou chamando TensorFlow. Aqui estou importando NumPy. NumPy é a base da computação científica. NumPy veio para ajudar o Python, para dar velocidade para o Python. NumPy é escrito em C++, de novo. Não está escrito em C. Mas tem uma camada de Pythônica para a gente usar dentro de Python. Então, quando a gente escreve, a gente utiliza o pacote NumPy dentro de Python, a gente tem a velocidade do C. É muito rápido. Então, sempre que for possível, a gente é melhor usar NumPy do que Python puro. Aqui estou usando Pandas. Pandas vamos dizer, para mexer com dados tabelados, tipo Excel. Aquele tudo que a gente faz no Excel dá para fazer no Pandas. E Pandas é muito mais eficiente do que Excel. Mas Excel é mais visual. Só para ter uma ideia, no Excel você não consegue abrir um dataset com mais de 1 milhão de linhas. No mundo de Data Science, 1 milhão de linhas é nada. Tá? Até pode ver, por exemplo, quando o Ministério da Saúde começou a lançar dados diários do corona, lançava com um arquivo de Excel. Mas, recentemente, não está conseguindo mais. Está lançando com um arquivo que chama CSV, que você consegue abrir no Pandas. Porque Excel não dava mais conta. Então, Excel para um trabalho de uma empresa pequena, trabalho na faculdade, mas para um trabalho de Data Science, ou trabalho em uma empresa legal, você tem que despedir do Excel e ir para Pandas ou outros mecanismos. E Pandas ainda tem limitações. Porque Pandas depende do seu RAM. Às vezes o dataset que você está mexendo, que é muito comum nas ciências de dados, o dataset tem, tipo, 50 GB. No computador, meu notebook tem 8 GB. Então, eu não vou conseguir abrir, nem com Pandas, esse dataset. Então, agora tem outros pacotes dentro de Pandas. Claro, são escritas em outras linguagens, mas tem uma camada pythônica para a gente fazer isso. Com esses pacotes, você não abre aquele dataset todo, não. Você consegue abrir um pedaço, procura, fecha, abre outro pedaço e por aí vai. Aqui o Plotly Express é para plotar. Então, esse pacote Plotly é o pacote que eu gosto para plotar. Esse pacote também é para plotar. A diferença é que o Matplotlib é mais antigo, então necessariamente não é melhor, mas é mais antigo, então você vai ter mais material sobre ele. Mas o Plotly recentemente está crescendo muito, até está superando o Matplotlib. Aqui estou chamando OS. Com esse OS, eu consigo fazer trabalhos como fazer com o sistema operacional. Copiar um arquivo, deletar. Dá para fazer isso tudo no Python, com OS. E depois zip file, porque a gente vai baixar um arquivo zip e a gente vai querer unzipar, né? A gente vai fazer isso. E também esse para ler uma imagem no Python. Você tem uma imagem, você quer ler no Python. A gente vai ver mais na frente. Cada um serve para quê. Tá. Então, a gente está aqui, a gente importou um monte de pacotes e a gente pode usar. Vocês lembram? A gente queria construir não é mais uma rede neural, um perceptron, né? Só um neurônio, para calcular daquele função 2x menos 1. Vamos ver como que vai fazer isso. Então, vamos ver se esse perceptron vai descobrir isso ou não.
Eu vou definir uma função bem simples, só para produzir esses números. Essa é a função no Python. É uma função def. O nome da função é function. Eu poderia colocar qualquer coisa. Então, esse function não é uma palavra-chave. Essa função pega a variável x e retorna 2x menos 1. Agora, eu vou falar minhas variáveis x ficam entre, por exemplo, menos 2 e 9. E y fica function x. Tá legal? Então, vou executando isto. A gente pode ver que x é um array. Esse array significa que é do NumPy. Olha, aqui eu utilizei NumPy para produzir uma lista entre menos 2 e 9. Presta atenção que 9 não está incluso. É um intervalo aberto aqui. Então, vai até 8. Então, começa do menos 2 até 9. E y é isso. Dá para ver. 2x menos 1 dá isso. 2x menos 1 dá isso. Então, a gente tem aquela lista que a gente tinha. Então, esses são dados iniciais. Então, esse é o dado, esse é o rótulo desses dados. E a gente quer descobrir uma função que conecta esses dois. Bom, no fundo, a gente sabe essa conexão. A gente vai querer treinar uma rede neural que descubra isso sozinho. Então, a gente vai criar um modelo. Vou chamar esse de modelo. Vou usar TensorFlow, TF, .keras, Então, vamos utilizar Keras para fazer isso. Agora, dentro de Keras, tem um módulo que chama sequencial, ou sequente. Então, utilizando isso, a gente consegue criar camadas um atrás do outro. Tá? Então, vamos utilizar isso. Para dizer aberto ou fechado. Vou apertar o Enter também. Bonitinho. Aqui está escrito aqui, groups ou linear stack ou layers. Tá? Então, o que ele vai fazer? Dentro dele, a gente vai colocar camadas e ele vai criar um modelo com essas camadas um atrás do outro. Nesse caso, a gente vai ter só um neurônio, uma camada só com um neurônio. A gente vai fazer isso agora. Então, a gente vai colocar isso dentro de uma lista. Dentro no Python, quando você tem dois colchetes, você tem uma lista. Então, a gente vai ter uma lista das camadas. Vamos lá. Então, eu vou utilizar de novo TF, Keras. Olha, eu posso, para simplificar a vida, olha aqui. Eu falei, from TensorFlow, import Keras. Eu estou importando Keras diretamente também. Tá? Keras é um submódulo, um subpacote de TensorFlow, que eu chamei ele diretamente. Então aqui, em vez de tf.keras, eu posso escrever só Keras. E já importei ele diretamente. Então, eu vou escrever Keras.layers, uma camada. Agora, que tipo de camada? Eu falei que tem vários tipos de camadas. A camada que a gente vai utilizar chama camada dense. Camada densa. Você viu numa das imagens, todos os neurônios estão conectados com outros neurônios. Isso chama camada dense. Tem outros tipos de camadas. A gente vai ver mais na frente. Mas a camada mais comum que tem, a camada chama dense. Tá certo? Então, eu vou criar uma camada densa aqui. Aqui está aparecendo. Tem quantas unidades de neurônio? Vamos falar 1. Você vai ter 1. Você escreve units igual 1. E vai ter uma ativação? Não, eu falei que nesse caso vamos fazer uma coisa bem simples. E o resto a gente vai ignorar. Tem uma coisa importante que a gente tem que falar para ele,
Que agora a entrada que vai entrar nesse camada, qual é o formato? Vocês lembram que um perceptron poderia entrar várias coisas. No nosso caso, só vai entrar um X. Só uma coisa. Não tem várias informações sobre o produto. Então, a gente vai colocar aqui input shape igual 1. Coloquei aqui como uma lista, porque input shape poderia ser uma foto. Então, nesse caso, foto tem linha por coluna. Então, por isso que a gente utiliza o que se chama? Uma lista. E se for foto, a gente colocaria 2 números dentro dessa lista. Depende de linhas e colunas da imagem. Ou poderia entrar um filme. O filme, no caso, entra como foto também. Então, acabou. A gente criou uma camada. Uma camada com um neurônio, igual que a gente tinha, e a entrada, só um número por vez que entra. Então, primeiro vai entrar isso, depois vai entrar isso, vai entrar isso. Eu vou dar shifting. Desculpa, professor. Se eu poderia repetir, a units é a quantidade de neurônios e o input shape é o quê? É o formato da entrada. Quando você tem dados, por exemplo, dados tabelados, você tem várias linhas, tá certo? E várias colunas. Nesse caso, dados tabelados, que você tem várias linhas, esse número que colocar aqui, a gente vai ver. Vai ficar número das suas colunas. Então, esse é o formato da entrada. Nesse caso, a entrada vai entrar número por número. Então, um por um. Então, aqui eu coloquei 1. A gente vai ver exemplos que o input shape vai ficar diferente. Então, é porque tem uma coluna, correto? Sim. Beleza, valeu. Exatamente. Agora, eu posso ter um comando chamado model.summary. Um resumo, me dá um resumo. Uma coisa simples. Uma coisa que tem uma coluna, esse none significa quantidade de linhas. Esse none, a gente não se importa. Total de parâmetros, 2. Realmente tinha 2 parâmetros, né? W0 e W1. Então tem 2 parâmetros que a gente tem que fixar. Tá bom. Então a gente tem estrutura, vamos dizer, estrutura das camadas da nossa rede neural. No caso, não é rede neural, é um perceptron. Agora a gente quer definir para ele como que ele tem que calcular o erro. Porque quando ele vai calcular uma coisa com valores aleatórios, vai chegar num valor epsilon chapéu. E vai ter um epsilon de verdade. Agora, como que ele compara esses dois? Pode só falar y chapéu menos y. Pode falar, não, valor absoluto de y menos y chapéu. Pode dizer a distância entre eles, ou seja, y chapéu menos y ao quadrado embaixo da raiz. Então, tem várias formas. Aqui a gente coloca dentro de compile. A gente quer compilar. Aqui vocês estão vendo. Otimizador. Com que algoritmo ele tem que minimizar? Essa parte que realmente entra muito matemática. A gente não entra no detalhe, a gente coloca o melhor que tem. Adam, acho que atualmente, se não for o melhor, é um dos melhores otimizadores. Ou seja, através desse otimizador, a gente ajusta os parâmetros livres que a gente tem. Ele olha para o erro, ele quer minimizar o erro, e depois ajusta isso. O que faz isso para minimizar esse erro? Minimização, maximização, tem um termo geral, otimização. E aqui a gente vai falar para ele sobre loss, o erro. Como ele calcula esse
erro. Aqui a gente pode falar para ele min absolute error. Min absolute error. Ou seja, pega R, Y, chapéu menos Y, valor absoluto. E depois mais outro. Depois pega uma média. Porque tudo vai entrar, primeiro vai entrar isso, depois vai calcular um Y chapéu para ele, vai comparar com isso. Vai calcular um erro. Depois vai entrar isto, vai calcular Y chapéu para ele, vai comparar com isso, vai achar um valor absoluto para a diferença. E vai para tudo, vai fazer isso, vai pegar uma média. Então, min absolute error. Por que a gente está colocando valor absoluto? Porque a gente não quer valores positivos e negativos se cancelam. Porque às vezes, se você não pega valor absoluto, às vezes Y chapéu é maior do que Y, às vezes é menor. Então, eles vão poder se cancelar. A questão é que erro não pode se cancelar. Erro é erro. Independente que se for maior do que zero ou menor do que zero. Então, erro é erro. Então, aqui a gente tem... Show. Então eu dou um Shift Enter aqui. O modelo é compilado. Então, agora tem o modelo pronto. Coloquei as camadas, defini o otimizador, defini o erro. Então, a estrutura está pronta. Agora tem que rodar. Como que a gente roda? A gente coloca para ele modelo. Essa estrutura, você define um modelo, depois compila, model.compile, compila, e depois modelo fitar. É meio padrão. Para modelos muito mais complicados, a gente geralmente segue a mesma estrutura, mesma sintaxe. Esse é bom do Keras. Aqui eu vou dar para ele X, aqui eu vou dar para ele Y, aqui, tá vendo? Aqui está escrito Y. E aqui tem um monte de parâmetros para a gente ajustar. O parâmetro que eu vou colocar para ele é epochs. Epochs o que significa? A gente quer começar com coisa simples. Quantas vezes ele tenta para ajustar os erros, vamos dizer, melhorar o erro? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu vou falar para ele, olha, 400 vezes. Então, dá 400 vezes essa rodada e cada vez ele vai melhorar. Eu vou dar um Shift Enter aqui. Acho que eu coloquei uma coisa errada. Min absolute. Min absolute error. Deixa eu escrever uma coisa mais simples. Min absolute error. MAE. Tem uma abreviação. Vou colocar MAE. Min absolute error. Deu. Então tá rodando. Tá vendo? É muito rápido. Está fazendo. 400 vezes, está calculando. E acabou. Então, o modelo foi treinado. Agora a gente tem um modelo. O próximo passo é testar para ver se esse modelo vai funcionar ou não. Mas antes disso, vamos fazer uma coisa. O modelo não é legal. Tá percebendo? Por quê? É que eu erro. Erro é 11. O que é erro? Daquela diferença entre Y chapéu e Y. Compara com os números que a gente tem. 11 é muito grande. Então, eu tenho que ver por que existe esse erro. Vahid, posso te interromper de novo? Claro, sempre. Eu estou rodando exatamente a mesma coisa que você, né? Claro. Só que o meu loss, meu erro, deu bem menor. Então, eu também estou chocado. Por que meu erro está tão grande? O meu também, o meu deu 1.3. O meu deu 0.8 no primeiro. Terminou com Será 0.8. que é a diferença da placa de vídeo? Eu ia perguntar isso. Não deve ser. Bom, talvez tenha uma diferença. Uma diferença deve ser, tipo, uma casa milésima. Vamos colocar... Ah, tá. Deixa eu iniciar isso de novo. Talvez eu compilei errado, então ele ficou errado. Deixa eu colocar esse Adam de novo.
400 vezes. Agora está reduzindo. Agora sim, ficou mais aceitável. O problema foi resolvido. Mas ainda esse erro, eu acho que é um erro bem grande. Então vamos fazer uma outra coisa. Vamos, em vez de 400 vezes, vamos colocar 500 vezes. Mas a gente tem que começar daqui, da definição. Eu vou mudar esse otimizador, porque esse trabalho de rede neural é muita tentativa e erro. Ninguém na primeira vez acerta. Eu tenho a versão certa, tá? Ontem eu executei tudo. Mas agora eu estou fazendo isso para vocês verem que pode dar erro. Eu vou utilizar outro otimizador. Porque Adam é um otimizador para coisas bem grandes. Como esse trabalho é simples, talvez por isso Adam não está conseguindo. Porque Adam é muito minusculosamente acha. E aí está demorando. Eu vou colocar outro otimizador, chama Stochastic Gradient Descent. Um estocástico. É bom também. Eu vou colocar aqui 500 vezes. De novo, vai. Agora está melhorando. O erro agora ficou bem pequeno. Ótimo. Então vamos fazer uma predição. A gente vai colocar um número, daí vai entender ou não. Se a gente colocar 9, o que ele tem que retornar? O modelo. 9 vezes 2 menos 1. Vai dar 17. Vamos ver se ele vai dar 17 para a gente ou não. Deixa eu como assim? Model.predict. Aqui eu vou colocar um 9 para ele. Acho que tem que colocar 9 dentro de uma lista, porque a gente inseriu como lista para ele. Deu esse valor, 17,17. O modelo não foi bem treinado. Interessante. Porque ontem que eu treinei em casa, o erro era muito menor. Vamos fazer, então, vamos escolher. Então, vocês perceberam isso? Então, o erro ainda é grande. Eu acho esse grande. Porque, em vez de falar para a gente, 17, deu 17,17. Ainda tem 10% de erro. A gente pode mudar esse otimizador, a gente pode mudar esse loss. Eu vou mudar esse loss. Eu vou colocar MSE. O que é esse MSE? MSE é um loss muito mais chato do que o outro. Vocês lembram do GA, como calcula a distância entre dois pontos? x1 menos x2 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, z2 menos z1 ao quadrado, tudo em baixa raiz. Esse MSE funciona assim. Então, quando o erro é grande, vira ao quadrado. Então, ele penaliza muito erros grandes. Geralmente, a galera usa muito esse loss, porque esse penaliza muito erros grandes e ele fica mais carinhoso com erros pequenos. Então, na hora de corrigir, o otimizador vai corrigir mais os erros grandes. Agora vamos lá, Genu. Acho que está ficando melhor. Agora sim. Olha agora. Agora o erro ficou bem pequeno. E está descendo. Então, se a gente deixar rodar mais, olha esse número. Está descendo. Aqui tinha 2,9, ficou 2,8, 2,7, 2,6, 2,5. Então, se você colocar mais epochs, a rede vai aprender melhor. Vamos ver quanto que vai ter. Olha, agora pegou um número muito mais próximo do que 17, né? 16,996. Então, esse número é bem legal. Então, assim que o nosso número aprendeu. Nosso modelo aprendeu. Até aqui, ok? Então,
a gente viu a importância do loss, ou seja, como a gente mede o erro do modelo, e a gente otimizador. Então, acho que a gente pode trocar isso para Adam, também ver como que funciona. Ou colocar mais epochs, para ver se vai melhorar ou não. Porque vai chegar um ponto que não vai melhorar mais do que o que está. Professor, teria como a gente ver o loss como um erro relativo, algum comando para isso, não? Como assim erro relativo? Para ele me dar em porcentagem, ao invés de me dar o erro absoluto, o valor do erro. Ah, tá bom. Acho que você consegue definir uma métrica e te dar isso. Dá para fazer isso. Ou você consegue explicar, você consegue construir uma função e passar para ele, e ele calcula para você, e mostra para você o que você quiser. Dá para fazer. Agora, eu vou fazer uma coisa. Eu quero ver como que ele está calculando aquele W0 e W1. Eu vou construir tudo esse modelo, vou colocar tudo de novo. Copia, colar. Otimizador. E para não reescrever de novo, vou colocar esse compilador também. E esse fit. Agora eu vou dar uma modificação pequena. Agora, em vez de colocar esse camada aqui, eu vou definir ela separadamente, eu vou colocar aqui. Tá certo? Então, agora, essa camada tem um nome, L0. E L0 eu coloquei aqui. Por que estou dando nome para ele? Porque depois eu posso acessar essa camada e ler os pesos, ou seja, o W0, o W1 ou adiante. Então, para garantir, eu vou mudar esse para Adam. Aqui, eu vou colocar um verbos igual 0. Só para não... Esses verbos igual 0 significa que não vai publicar isso, não vai imprimir esse processo. Só vai dar resultado final. Só para não sujar a tela. Então, vai começar a rodar. Terminou. Tão rápido? Agora a gente vai ver. Eu posso escrever L0.get weight. Me dá os pesos. Ah, tá. É uma função. Olha, esse não ficou bem. Em vez de 2, pegou 1.5. Em vez de menos 1, pegou isso. Então ficou ruim. Vamos colocar esse GD. Até terminou muito rápido. Melhorou. Então, realmente, o Adam, que é um dos melhores para esse trabalho simples, parece que não estou dando conta. Olha, a gente tinha 2x menos 1. Aqui, a gente, em vez de 2, ele conseguiu 1.998. Bem próximo de 2. Aqui também, em vez de menos 1, conseguiu menos 0.99. Agora, se você aumentar isto, provavelmente você vai conseguir um número menor, mas computacionalmente é mais pesado. Olha, como que a precisão aumentou. Mas, praticamente, ele nunca vai chegar em 2 exato, porque é computador. No computador não existe número exato. No mundo real não existe número exato, a menos que seja uma coisa quantizada. Bom, então a gente treinou uma rede neural bem simples para calcular uma função, para conseguir uma função. Uma função linear. Então, em vez de regressão linear, esse trabalho é muito simples, não precisa rede neural para fazer isso, mas a gente fez só por questões didáticas. Bom, acho que o tempo de aula está terminando. Na próxima aula, a gente vai continuar com os trabalhos, com redes neurais com mais camadas e com mais detalhes. E eu gostaria de agradecer você, Vahid, por ter participado da nossa CMEC. E amanhã tem mais, né? Até mais. Então, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai continuar muito mais pesado, então se preparem. Muito obrigado a vocês. É isso. Tchau, tchau, pessoal.